Olá, queridos estudantes. Estamos hoje iniciando mais um ano letivo. Então, em Geografia, nós iremos começar no primeiro bimestre, pessoal, Geopolítica e Geoeconomia, perfeito? Olha só, as próximas aulas do dia 22/3 e 19/4 serão Sistemas de Divisão Mundial e Instituições Nacionais. É justamente para vocês poderem se preparar para essas aulas, certo? Pessoal, na aula de hoje, nós iremos analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança e na relação com a China e o Brasil. Perfeito? Então vamos iniciar, pessoal. Olha só, o que é geoeconomia? Geoeconomia, ela é justamente a parte da economia global que formou uma grande rede composta por mercado em escala mundial. São os fluxos econômicos, difundindo espacialmente por todo o mundo, certo? Em razão da globalização e da mundialização do capitalismo. Perfeito, gente? Esse é o conceito mais amplo, certo? Porque nós podemos também dividir, como vocês irão ver a seguinte. Como é o caso do Brasil, por exemplo. Isso aqui é mais para vocês poderem fazer uma revisão, porque essa divisão ela é dada no início do ensino fundamental, no 6º ano e 7º ano praticamente, certo? Mas por se tratar de geoeconomia, é interessante vocês lembrarem disso. Ora, o nosso país ele é dividido em 5 regiões, certo? Essas regiões ou essa divisão é uma divisão geopolítica, por território. Ocorre que nós podemos dividi-lo também através da economia. Os aspectos da geoeconomia, no caso dessas 3 regiões, é justamente os aspectos sociais e naturais e os aspectos econômicos. Olha só, na região norte, nós temos aí a Amazônia, perfeito? Onde nós temos essa região com uma grande biodiversidade. Na região nordeste, da cor vermelho, nós temos aí essa questão toda do semiárido brasileiro, como questão natural, É uma região que destaca aí pelos problemas socioeconômicos, quando você vai mais para o interior da região. Contudo, na área litorânea, nós temos aí a grande fonte econômica, que é a atividade turística, com as praias lindíssimas do Nordeste. Já na porção centro-sul, nós temos essa questão do coração do Brasil, além da cidade federal, administrativa, vamos dizer assim. Bom, na região centro-sul, comporta aí as grandes indústrias multinacionais, o desenvolvimento tecnológico e assim sucessivamente, gente? É esse desenvolvimento atual das grandes metrópoles brasileiras, perfeito? E a região mais adensada, com maior número da população brasileira, está concentrada nessa região. Então, todas as 3 regiões, elas estão definidas, de acordo com o mapa, mostrando a divisão social e natural brasileira. Perfeito? Essa foi a revisão, pessoal. Agora, por se tratar da geoeconomia mundial, Ora, a geoeconomia mundial ela é dividida por blocos, perfeito? Onde esses blocos eles têm grande influência no globo terrestre, em todas as nações do planeta, perfeito? Olha só, os 3 mais importantes é o NAFTA, o Mercosul e a União Europeia, gente? Ora, tem outros blocos econômicos também, só que o destaque maior são para esses 3, porque olha só, a União Europeia é toda a Europa e parte da Ásia também, Mercosul, aqui o Cone Sul, a região sul ou da América do Sul, melhor dizendo, E o NAFTA, onde comporta os Estados Unidos, perfeito? Olha só, esses 3 blocos econômicos, eles geram grande influência no globo devido aos grandes fluxos de mercadorias produzidas que vêm abastecer todas as nações. Ou seja,
É grande fluxo financeiro, perfeito? E há de lembrar que você tem um controle, né, pelas grandes potências do mundo. Pessoal, vamos então fazer um pequeno exercício, uma atividade mais ou menos para treinar essa parte da economia mundial. Olha só, nós temos aqui a seguinte questão. Marque abaixo algum dos objetivos principais da economia mundial. Quando nós estamos referindo sobre blocos econômicos, né, o mercado livre, existem as regras e as características, perfeito? Que comandam essa economia de mercado. Então, foi pedido aqui para você marcar os objetivos que vai estender ou vai perpetuar essa economia de mercado para que ela aconteça, certo? Então, zona de livre comércio. É importante você ter uma zona de livre comércio, justamente para essa mercadoria poder circular, para você poder fabricar e também para os profissionais da área poderem estar em outros países, em outras localizações, né, para exercer a função principalmente. Então, essa aqui você pode marcar que pertence. Desculpa. É uma economia de Estado? Não, essa parte não é mais, acabou, tá? Isso aqui tem muito a ver com o neoliberalismo. O neoliberalismo, o que ele fala? Ele fala que não existe intervenção do Estado em nenhum setor da economia, perfeito? Então, essa aqui é errada, não é para marcar. Redução de impostos, importantíssimo. Onde existe a redução de impostos, você incentiva as indústrias ou aquele país a investir no seu país ou aonde você estiver, né? Então, essa aqui é uma parte. É uma economia planificada? De forma alguma, tá? Economia planificada faz parte dos países socialistas, ou seja, é o Estado que controla a economia e a produção. Nesse caso, nós estamos falando de livre mercado ou livre comércio. Então, não é. Tarifa externa comum, sim, é o caso do Mercosul, que atendeu a esse quesito, né? Ou seja, é só uma tarifa única para você poder comercializar os seus produtos, perfeito? Então vamos marcar. Barreiras alfandegárias, também não existe barreiras alfandegárias. Barreiras alfandegárias é justamente aquela entrada do país onde você permite a entrada das mercadorias no seu país, através dos portos, aeroportos e etc., né? Então, essa aqui também não existe, perfeito? Então, essas três questões, elas são essenciais para que você possa ter uma economia de mercado livre, perfeito? Dentro dos blocos econômicos. Agora, em questão da geopolítica, pessoal, a geopolítica e a geoeconomia, elas andam juntinhos, certo? Nós não podemos esquecer disso, só que são conceitos diferentes. O que ocorre? A geopolítica, ela pode ser definida como conjunto de ações e práticas realizadas no âmbito do poder, geralmente envolvendo os estados nacionais no sentido de promover o gerenciamento e o controle de seus territórios. Mais adiante nós vamos entender isso melhor. Dentro do conceito geopolítica, nós temos algumas divisões. Temos que lembrar, então, que a geopolítica pauta-se nas estratégias, né, das relações internacionais, envolvendo os estados, suas soberanias e as relações de poder. É justamente o que está ocorrendo hoje. Por exemplo, o caso da Rússia com a Ucrânia. A Rússia pretende invadir, como já invadiu, né, a Ucrânia. Justamente em função dessa questão de territórios, certo? Ela quer impor a soberania na Ucrânia, porque a Ucrânia já foi um território russo, perfeito? E a geografia política? A geografia política, ela trata do seguinte assunto, é justamente a parte
da administração do Estado, certo? Ou seja, pode ser o município, pode ser o federal, né? A parte federal e também a municipal, certo, gente? Vale lembrar o seguinte: a geopolítica estabelece em um caráter mais militar, comportando uma verdadeira estratégia de posse, dominação e ampliação das fronteiras territoriais. Perfeito? Não esqueçam disso. Agora, a geopolítica da América. Ora, nós temos aí os Estados Unidos como grande detentor dessa geopolítica, não só da América, mas mundial, né? Os Estados Unidos, desculpa, ele atinge, né, praticamente todas as partes do globo terrestre, né, com a sua intervenção, seja ela militar, seja ela tecnológica, seja ela financeira e também cultural. Não tem que discutir nada sobre isso. Os Estados Unidos detêm essa hegemonia mundial, tá? Mais uma atividade, pessoal. Vamos então aqui saber. Olha só. Com a dissolução do Bloco Socialista Soviético em 1991, um novo sistema geopolítico se estabelece, né? Ou se estabeleceu. Assinale com verdadeiro ou falso as atividades abaixo. Vamos lá, gente. A nova ordem mundial é hegemonia do capitalismo? Sim, a nova ordem mundial ela é uma hegemonia do capitalismo. Perfeito? Isso aqui é verdadeiro. O capitalismo voltado para os países, o capitalismo é voltado para os países pobres e países socialistas? De forma alguma, né, pessoal? A função do capitalismo, ou seja, dos países capitalistas, é ter lucro, né? Produzir e lucrar. Perfeito? Então essa não é uma função, né? Não se trata de países pobres ou países socialistas. A nova ordem mundial do socialismo, comandados pela Rússia ex-União Soviética, não, a nova ordem mundial não tem nada a ver com a Rússia nem com a União Soviética. Eles não são comandados por elas. Essa nova ordem é justamente todos os países, né, que estão interagindo e compartilhando do mesmo sistema. Isso aqui é falso. A predominância da economia de mercado estatal como geopolítica mundial? Não existe predominância de mercado estatal na geopolítica mundial, tá? Hoje é somente mercado livre, é o neoliberalismo e o interesse maior é na produção em massa mesmo, perfeito? Então isso aqui é falso também. Perfeito, gente. Então está aí mais essa questão resolvida e vamos para as próximas questões, certo? Vamos lá. Um aspecto importante da geopolítica dos países emergentes da atualidade, tá? Vamos falar aqui sobre a América do Sul e América Latina. É do nosso entendimento que Brasil, Argentina e México, né, compõem essas três grandes potências da América do Sul, tá? Agora, quais são os principais aspectos destas nações, né? Nós estamos aqui falando disso, olha, setor industrial em desenvolvimento, existem grandes indústrias, né? Crescimento da infraestrutura, a infraestrutura são as rodovias, os portos, né? Aeroportos e etc. Atração de capital externo ou capital estrangeiro ou as empresas estrangeiras têm interesse em investir nesses países, né? Instalações ou instalação de empresas multinacionais, que é a base do mesmo anterior, né? O crescimento da geração de empregos
e o IDH entre os níveis médio e alto. Perfeito, gente? Esses são os aspectos mais importantes para essas três nações. Lembrando que são nações em desenvolvimento, tá? O que faz do Brasil uma potência na América do Sul? Pessoal, é justamente esses aspectos anteriores, né, que foi dito, com essa relação aqui, olha, da maior população da América do Sul, do país ser um país continental, e do IDH está entre nível médio e alto, e justamente as exportações nacionais, tá? Vamos observar aqui, olha, o Brasil como potência econômica da América do Sul. Nós temos aí o agronegócio, que é a grande força da economia brasileira, tá? Observando aqui o gráfico, o agronegócio, por exemplo, nacional, nós temos aqui a maior potência, né? As maiores exportações brasileiras, elas são feitas justamente para a China, são 60 bilhões de dólares. Perfeito, gente? Então, vamos observar o gráfico, essa atividade, observando o gráfico. Vamos lá. Observa o gráfico anterior e marca a resposta verdadeira abaixo. A partir do ano de 2017, o comércio com a China começou a diminuir? 2017, pessoal, observa só, nós estamos aqui em 2017. Foi onde iniciou um crescimento acentuado. Então, essa não é a verdadeira. Os Estados Unidos, em 2019, passou a ser o principal importador do Brasil? 2019, não, teve uma queda dos Estados Unidos na realidade, né? Em dólares, as exportações brasileiras para os Estados Unidos e a Argentina ultrapassam as da China. Somando os dois, não ultrapassa a da China, porque a da China, por ela atingir quase 65 bilhões, os dois chegam a menos de 65 bilhões. Então, restou exatamente esse aqui, que a China é o principal mercado dos produtos brasileiros, com 60 bilhões em importações, certo? Pessoal, então, por hoje ficaremos por aqui, tá? Na aula de hoje, nós falamos sobre nós relacionamos a geoeconomia e com globalização, identificamos a maior potência econômica, né, que é os Estados Unidos, conhecemos os objetivos da economia mundial, identificamos o regime geoeconômico atual, né, onde nós estamos vivenciando isso, né, que é o capitalismo, a hegemonia capitalista. Interpretamos o gráfico e índice de exportações do Brasil em 2020, né? Conhecemos o principal importador do Brasil, tá, gente? Nós temos que lembrar que a China, ela é o principal importador, né, dos produtos nacionais. Vendemos praticamente tudo hoje para a China, é o maior parceiro comercial brasileiro. Apesar da China não ser uma nação com essa influência internacional, né, do mercado, ela detém aí essas importações, porque eles compram muito, tá? Lembrando que os Estados Unidos é a maior nação, né? Essas são as minhas referências bibliográficas de hoje, perfeito? Então, pessoal, um obrigado a todos, tá? E até o próximo encontro.